Fernando, vamos avançar para despesas? Você quer Vamos, fazer vamos alguma avançar. consideração sobre receita? Depois vocês acessem o relatório, está no site pluriconsultoria.com.br e a gente disponibilizou lá para vocês, vocês podem acessar e tem outras informações aqui. Só para concluir o assunto receita, Fernando, o Júlio César Teixeira de Moraes tinha mandado aqui que vai ser difícil a gente ver clube europeu vindo buscar jogadores, né? Então, só para a gente terminar a questão de receita, se foi baixo em 2019, a tendência é que não cresça muito em 2020, né? Então, o que a gente pode colocar é o seguinte: certamente quem já vendeu, vendeu. Quem não vendeu não tem nenhuma garantia que vai fazer R$ 1 daqui para frente. A gente acha que o mercado colapsou nesse momento. Ah, mas a imprensa está falando isso, aquilo. Vai ter troca, empréstimo, esse tipo de coisa. Todo mundo vai tentar se virar, porque a crise é com todo mundo, né? Então, e quem efetivamente tiver com o dinheirinho balançando na mão, vai, meu amigo, conseguir muito desconto nesse mercado, porque tá cheio, todo mundo está com o Pires na mão. Agora não é só os clubes que estavam com dificuldade, agora todo mundo está com o Pires na mão, todo mundo quer vender. Olha, todos os presidentes, vice-presidentes que a gente passou aqui, Muni, se a gente parar para pensar, todos falaram que querem ir ao mercado agora esse ano. Nenhum, Todos, todos. nenhum Nenhum falou em deles falou, manutenção. não, olha, manutenção. Tá todo mundo achando que vai conseguir alguma coisa, entendeu? A compensação da desvalorização do real frente ao euro, conta um pouco, o problema não é preço. Nesse caso, não é questão cambial. A questão toda é a seguinte: é que, cadê o comprador? Cadê o comprador? Você imagina, os poucos que vão abanar dinheirinho aí vão poder montar. Aí os caras falam, não, porque o árabe que fez a operação com o Newcastle e tudo mais, você imagina o time que ele pode montar agora com o dinheiro que ele tem disponível em relação aos 200 milhões de euros, o que ele podia fazer com 200 milhões de euros há um ano atrás. Com 200 milhões de euros agora, esse ano, ele monta assim, ele monta uma É, seleção, entende? Então é o seguinte, o mercado mudou de patamar para baixo, né? Mudou de patamar. exato. Despesa é isso, quer dizer, o clube efetivamente é um clube pressionado, a vida dos dirigentes não é uma vida fácil. Ah, os caras são imbecis, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, não é agradável estar na posição de dirigente de futebol nesse momento. Não é nada agradável, porque, pô, repara o seguinte, você tem condições financeiras em geral, assim, mesmo o clube bom tem um balanço que vai lá, é meia boca. O clube que tem balanço bom no futebol é um balanço para uma empresa normal, meia boca para dizer o mínimo, né? Esse não é um setor que você fala assim que, nossa, brilha os olhos o balanço dos caras. Não, a gente fala sempre aqui em termos proporcionais, né, cara? Exato. Dentro, Tem que comparando, né, contextualizar, né? contextualizando. E não tem grana, já haviam pendências, já haviam atrasos, né? O grande desafio disso é como controlar a passagem dessa crise financeira para dentro de campo. Porque, cara, se você é de novo, pegar clubes aqui menores, eu não vou nem citar exemplo, a gente já citou aqui, mas se você é um clube que está pagando em dia, que os caras confiam na palavra, que o cara está estruturado, que você vê um horizonte que te dá credibilidade, esses caras, eles vão ter mais tranquilidade para negociar com os jogadores e seus empresários. Os demais, que a situação já era complicada e piora, é muito difícil você manter elenco. A única coisa que você tem a favor, contando a teu favor agora, é que é o seguinte: para onde que um jogador vai agora? Ah, beleza, o cara tá ruim e tal, então fica aí, entendeu? Agora, assim que o mercado der sinais de melhora, o que vai acontecer? Entende? Então, o próximo presidente do Vasco, por exemplo, ele vai pegar um cenário de final de campeonato brasileiro, que a gente não sabe o que isso vai se refletir dentro de campo, e talvez já um cenário em que o mercado comece a estar arrumando para não uma normalidade, mas revertendo a curva, e que os jogadores já tenham um pouco mais de possibilidade de fazer um movimento com seus direitos econômicos que talvez vocês já não tenham mais como manter a vinculação por conta de atrasos. Entende? Então é um cenário assim bastante complicado que se aproxima.
não só o cenário agora, mas se a gente olhar o seguinte, faz a fotografia disso em dezembro, para onde as coisas estão indo. Então é isso, resultado despesa financeiro com futebol, líquido. Fernando, só para a gente passar aqui, despesa com futebol teve uma pequena queda, né? 6%, 129 milhões. Mas vamos lá, para a despesa financeira líquida. Então você vê o seguinte, não há margem nesse momento para aumentar a despesa de futebol, né? Quer dizer, aqui é o seguinte, como diria aquele outro dirigente do outro clube, acabou o dinheiro, acabou faz tempo, mas cada ano é mais complicado. Você não tem coelho na cartola, entende? Então é o seguinte, quando vai diminuindo a despesa com futebol num ambiente em que você não consegue ir ganhando em campo, você está no ciclo vicioso. Você não está conseguindo equacionar, melhorar a saúde financeira do clube, não está melhorando a capacidade de investimento e não está melhorando o nível de eficiência da gestão dentro de campo, que tinha aumentado com o Luxemburgo, né? Porque isso conta muito, né, cara? Se você pega e põe um cara que, consegue tirar a diferença, porque o futebol são duas gestões, né? Tem a gestão by the book fora do campo, né? Em que aí o fator que atrapalha, que bagunça isso é a política, porque fora isso é by the book, vale para a gente, vale para a empresa, para a escola, para o bar da esquina, vale para o Vasco. É uma gestão conhecida, não tem ciência mágica aqui, né? A gestão dentro de campo é outra conversa. Você viu o Flamengo, quando o Flamengo melhorou a capacidade de investimento, dentro de campo a coisa não rolava. Os caras estavam cada vez mais grana para investir no futebol e o time não ganhava nada. Porque são duas gestões. É a gestão fora de campo e a gestão dentro de campo. As duas têm que ir bem. Às vezes você olha o seguinte, como é que o Grêmio conseguiu ir tão bem aí nesses anos aí, a despeito de ter metade ou 30, 40, 50% menos faturamento do que, ou capacidade de investimento que os outros? Porque Renato e companhia tiveram uma gestão muito eficiente. Muito eficiente. A pergunta é, como anda a gestão, a eficiência da gestão dentro de campo do Vasco? Essa é uma discussão para as próximas conversas que vamos ter hoje, né? Não para a nossa O Euler vem também conversar conosco. Enfim, o Euler Vitor, nosso analista técnico, vai abordar muito sobre isso também. O Euler é o cara para isso. Fernando, vamos lá. Resultado do exercício, déficit aí que... eu já passaria direto para o resultado do exercício, né? O tipo da coisa. Ano passado você teve aí um superávit aí importante, esse superávit foi consumido aí esse ano, obviamente, né? Você aumenta a despesa, reduz receita, não tem nenhum milagre aqui, nenhuma novidade. Sim. Né? E aí você vai turbinando aí o teu, não automaticamente, mas você vai turbinando o teu endividamento com o passar do tempo, né? E o endividamento realmente do Vasco é um nível muito alto, né? Você vê um nível historicamente esse aqui, aí. 639 milhões, crescimento de 3%, né? Então ele consome qualquer tentativa que você faz de efetivamente melhorar a tua capacidade de investimento, gente. É aquilo que a gente ouve. A tradução desse gráfico aqui é aquela notícia que você ouve na imprensa. Ah, fulano bloqueou a receita do Vasco. Ah, fulano quer penhorar a receita do Vasco. Aquilo ali é a tradução em atos dos efeitos disso aqui que a gente está vendo, né? Muita dívida, além da capacidade de pagamento do clube, e aí os credores ficam tentando, de qualquer maneira, tirar o deles de alguma receita que apareça em algum lugar. Receita aquela que um clube saneado pega e investe no futebol. E o Vasco tem caçadores de receitas, né? Os caçadores de receitas em São Januário, né? Isso pode virar uma profissão, né? O cara ficar buscando dinheiro do Vasco em tudo que é lugar que vem, enfim. Fernando, aqui acho que é legal a gente falar, claro, a gente compara o potencial do Vasco é semelhante a de clubes com muita torcida e a gente faz essa comparação, mas acho que é legal também fazer com clubes que tem menos torcida. Passou por aqui, né, o Fortaleza e o Ceará. O Vasco teve uma receita de 215 milhões e o Fortaleza teve uma de 120, né? Só que a relação com a dívida no Fortaleza é 0,2, o Ceará é 0,1, né, Fernando? Aqui a gente está falando de uma relação de 3, né? É bem diferente, né? A gente citou ontem o do São Paulo, né, que era 0,6
passou para 1,3 e o mundo explodiu, né, no Morumbi, né? Esse nível, a média do futebol brasileiro aí, por enquanto, pelos índices que a gente tem visto com os balanços que saíram, óbvio, ainda faltam 3 caras que vão aumentar essa média, né, que são Cruzeiro, Atlético e Corinthians, mas a média do futebol brasileiro deve ficar esse ano aí em torno de 1,3, cara. Então, proporcionalmente, o Vasco é um clube que tem uma dívida líquida em relação à receita 150% maior do que a média dos demais clubes. Aí ele vai para campo com esses caras. Você entende? Então, é aí que tá. Você não... Aonde vai ter o dinheiro para investir no jogador que a torcida quer? Vai sair da onde o dinheiro? Eu vou fechar. Quer dizer, essas coisas mágicas, cara, só dizendo o seguinte, fazendo um parâmetro aqui, com o Flamengo de novo, né? A gente tem que ouvir do Flamengo, né? Vascaíno tem que ouvir do Flamengo, porque é o arquirrival, tá aí, né? Isso tem que ser usado pelo menos para ativar o brio do Vascaíno, né? Por uma mudança, né? Mas quando eles começaram, assumiram a direção do Flamengo, vocês vão lembrar qual foi uma das primeiras medidas dos caras. Os caras já vinham com o futebol mal, a torcida pé da vida, porque não ganhava nada, né? Aí o que eles fizeram? Mandaram embora o Wagner Love, lembra? Primeira medida, de cara, assim, mandaram embora o Wagner Love. E mandaram embora aquele outro jogador também, que eu esqueci o nome dele, um que era um ídolo da torcida também. Daqui a pouco alguém conta pra gente. Mas mandaram embora o cara também, e aí a torcida ficou enlouquecida, né? Porque não vai cair pra segunda divisão, o time mal. O Valim contou essa história pra gente com detalhe aqui, né? Bom, o que aconteceu? Eles fecharam um acordo com a Adidas, né? E surgiram 40, 50 milhões de reais por conta desse acordo. O que eles fizeram? Foram atrás de torrar jogador, aumentar salário e tudo, mas não. Eles pegaram aquele dinheiro, foram pagar a Procuradoria da União, fazer um acordo, né, com os impostos, que era um problema seríssimo, para poder ter certidão, para poder levantar outras receitas. Eles foram gerar caixa futuro, entende? Não. Eles não foram gerar despesa futura. Então é muito diferente. Quando a gente vê assim propostas do tipo assim, não, vamos sair aí, nós vamos aumentar a despesa, vamos contratar fulano com a parceria. Isso me lembra o Kleber Leite, do Flamengo, nos anos 90, quando criou lá o melhor ataque do mundo, você lembra aquilo? Tinha uma proposta, era Flamengo Interativo, era um negócio assim, que as pessoas iam ligar para doar, vocês lembram o negócio? Tinha uma maluquice dessa aí, depois pesquisem aí no Google, vocês vão achar esse troço. E aí é o seguinte, a aposta era, não, vamos trazer esses caras, porque esses caras vão aumentar a receita, vão ganhar título e vão ganhar mais. É a aposta do São Paulo ano passado, é a aposta do Cruzeiro esses anos atrás, é a aposta que arrebentou ainda mais o Flamengo. Essa aposta sempre dá errada, porque é a aposta do all-in, do tudo ou nada. Se você não ganhar, a torcida vai se desencantar na esquina, e toda aquela tua aposta por entrada de parceiros vai por água abaixo. Não tem como fazer esse negócio se você não tiver calçado. Eu me lembro quando o Botafogo foi trazer o Sidorf, qual era a aposta? Era a mesma aposta. Não, vamos trazer porque vai aumentar o sócio-torcedor, vou ter patrocínio. Não vai ter, bonitão. O mercado é outro, completamente diferente. Entrou um vírus no meio do caminho. Você combinou com o vírus lá? Você combinou quando é que ele vai sair? Você combinou quando que a atividade econômica do país e do mundo vai ser retomada? Se não combinou, bonitão, não tem como. Entende? Então, o que a gente está vendo hoje é o seguinte, o Vasco está numa situação muito delicada, porque a torcida é muito carente, a história é muito forte e as finanças são muito detonadas. Essa combinação, cara, é preocupante, porque não tem espaço para mais erro. Ou acerta ou acerta. Fernando, leitura da questão do endividamento aqui, dívida com clubes crescendo, empréstimos, financiamento também, após um período de queda, como você o que me preocupa é o trabalhista, né, cara, a origem trabalhista disso, né, porque uma parte disso é dívida 170 em discussão, milhões. É processo, uma parte são dívidas, são contas a pagar, né, vamos chamar assim, que o clube não está pagando, né, e tudo mais. Dívida trabalhista é o pior, cara, porque é o que você perde mesmo, é o que você paga com encargos impositivos violentíssimos, entendeu? É o que te pressiona a boca do caixa mesmo, que o cara vai lá e toma teu dinheiro, corre atrás de você, entendeu?
Tem um ato trabalhista, tem, mas e o que vem depois? Né? O ato é o passado. Esse negócio continua rolando, né? Enfim, é uma situação difícil. Acho um despropósito, assim, isso acontece muito no futebol, que é a reprodução do mundo político, que não, o problema é o fulano, o problema é o ciclano. Peraí, cara, esse troço está acontecendo há 20 anos. Vem me dizer que é o A, B ou C, tá todo mundo no bolo. E tá todo mundo no bolo. Todo o mundo do clube tá no mesmo bolo. Entendeu? O fulano deu golpe, o outro deu golpe, não sei o que. Isso aí não é a discussão que vai resolver o problema agora. Entendeu? Não é discussão. Você falava bastante nas outras análises sobre necessidade de capital de giro, né? O Vasco... Ô Munir, volta no gráfico em cima que tem endividamento líquido sobre receita. Aqui. Nós estamos em 2019, o nível é 3. Quanto era o nível em 2010, 10 anos atrás? 3,2. 3,2. Esse gráfico é quase flat, gente. Esse gráfico é quase flat, essa coisa não melhora nunca. O clube está com esse problema há 20 anos, a mais até. Só que tinha uma época em que o futebol não era esse mercado inflacionado, com corporações envolvidas, com gestão super, a necessidade de gestões mais qualificadas. Mas o problema é eterno no clube, entendeu? Não é de uma gestão, né? Enfim. Vamos lá, Fernando. Necessidade de capital de giro, nas últimas conversas, você falava que essa questão é bastante importante nesse período da pandemia. Explica para quem está acompanhando a gente por quê. Porque isso mostra a pressão que você vai ter no caixa aí esse ano, né? Quer dizer, o clube tem 255 milhões de reais de necessidade de contas vencendo acima dos valores que ele tem aí a receber previstos. Você pega tudo que você tem previsto para receber e pega todas as suas contas que tem vencer. Está faltando 255 milhões. O Vasco entrou o ano antes da Covid com esse cenário. O que muda com a Covid? Que algumas receitas que você ia receber, você não vai receber, e as despesas que você tem, você vai ter que negociar. Claro, isso está acontecendo com todo mundo, você tem um grande encontro de contas, está todo mundo fazendo seus comitês de crise e empurrando, dando cotovelada daqui para cá, sai, volta no que vem depois, me dá desconto e tudo mais. O problema é que isso vai aumentar o custo de rolagem da dívida, né? Sem dúvida, né? Vai aumentar o custo de rolagem, porque você não tem grana para falar o seguinte: eu vou te pagar, eu quero descontão, porque o teu credor também está precisando de dinheiro. Você não tem grana. Então, rolar e rolar. E aqui a gente tem custo aparente da dívida, 6%, e 40% de dívida de curto prazo, quando a gente compara com as receitas totais, né? A pressão sobre o caixa, ela é uma pressão violentíssima, né? É uma pressão violentíssima. Mas enfim, e ali por último, ali a gente vê ali intangível de atletas ali, 24 milhões, deve ser forma de contabilização, porque 24 milhões aí vale o elenco de qualquer clube aí de terceira divisão. Então, a gente falava do Thales Magno, né? Enfim, acho que enfim, eu não sei o que depreciação, aí tem um monte de coisa contábil também, que aí também não é tão relevante no momento. Mas então, de fato, é isso. A fotografia é uma fotografia de muita dificuldade. O Vasco é um clube que há uma preocupação adicional de como isso vai se refletir dentro de campo, porque nós não sabemos o comportamento dos jogadores e o nível de insatisfação deles com um clube que já existia problemas, né, cara, conhecidos, né, de pagamento no período anterior, né, e a gente não sabe efetivamente agora como é que isso vai ficar. Enfim, essa é a nossa foto. O Luiz Conceição... Não, pode falar, Fernando. Não, Luiz Conceição falando da importância do torcedor entender o que está por trás do rendimento em campo, né? Acho que passa por isso também, até porque se a gente está falando de um período que o clube vai ter que gastar menos para ter times mais fracos, né? E poder passar por essa reestruturação do clube em relação a finanças, também tem que ter uma compreensão do torcedor.
mas um torcedor que também não, vamos combinar que não já está convivendo com times que não fazem jus aí à tradição do Vasco nos últimos anos. O Flamengo desceu às profundezas também. Eu acho que o torcedor, ele entende se ele sentir confiança, se ele sentir que as pessoas são capazes, eu acho que sem fanfarronices, que as pessoas são capazes para enfrentar o desafio, se ele sentir que há um rumo claro, crível, né, uma coisa consistente para tirar o clube do buraco, né, e se ele perceber que há qualificação nas pessoas que estejam nesse grupo e uma coesão de pensamento, entendeu? Se próximo gestor tiver um achando A, o outro achando B, um fala uma coisa na imprensa, o outro fala outra coisa, parceiros de negócio odeiam isso, não suportam, se afastam, entendeu? E aí fica o clube aí à margem, né? O Vasco está à margem há muito tempo, entendeu? Motivo de, eu vejo aqui em São Paulo, isso é muito nítido, entendeu? O Vasco é motivo de chacota, entendeu? É um clube que porra, tem uma história inacreditável e tudo mais, e ao longo do tempo deixou-se que isso acontecesse. Repito, não é A, B nem C, entendeu? Se continuarem com esse pensamento, vão estar falando que o próximo presidente é uma porcaria com 2 meses de mandato, entendeu? É hora também de sair do jardim de infância e toda a comunidade do clube e parar de brincar, porque o que precisa mais de sinais? 3 vezes na segunda divisão? Precisa de mais sinal do quê? Tá com elenco para... Alguém acha que o Vasco vai para o Campeonato Brasileiro esse ano para fazer o quê? Não, e muitas vezes, né, acho que por muito tempo criou-se um mito aí de que cair para a segunda divisão seria bom, né, por conta do que aconteceu com o Corinthians, mas a gente sempre considerando as exceções, né, para Cara, isso é lidar com isso é primo daquela outra frase que diz que ganhar de 2-0 é mais perigoso que 1-0. Isso é primo daquela, é primo. Essa frase irmãs. Pois é. É isso.